se tem alguma escrita sua que foi baseada em algumas vivências dentro da escola, a partir Que pergunta boa, acho da que essa nunca me professora. fizeram. Eu acho que sim, porque parte do que eu sou é educação, é a sala de aula. Tanto quando da educação básica, e mais recentemente os anos que eu tenho passado na universidade como professora de estágio, formação de professores, de linguística, porque eu lido mais com a área da linguística mesmo, veja que coisa, né? Mas eu tenho feito a experiência, por exemplo, de sempre começar as aulas lendo poesia, não necessariamente minha, mas de poetas, faço questão. Mas as experiências, sim. Eu lembro de um momento difícil numa aula, quando a gente falava sobre uma aula de análise do discurso, a gente falava sobre violência contra a mulher, e os trabalhos, a proposta dos trabalhos era apresentar análises de textos para observar os discursos sobre a violência, né? A partir daqueles textos, fazer uma análise discursiva. E aí foram muitas as propostas, entre elas músicas. Eu lembro de uma música, que o nome da música é P-U-T-U-A, de uma banda formada por mulheres. Então, é puta, mas é P.U.T. A grafia da música, do nome da música é assim. E aí as alunas apresentaram o trabalho, a letra muito forte. Então, suscitou uma discussão sobre o assédio, sobre o estupro, sobre a questão de culpabilização da mulher, que a gente sabe que é na sociedade. Depois disso, eu fui surpreendida por relatos das estudantes que estavam na sala de assédios e de violências que elas tinham sofrido na infância e na adolescência. E aí foi assim, um momento muito forte. Elas começaram a chorar até. A gente chorava, não tinha como, porque acabou que todo mundo se sentiu à vontade. Uma falou, a outra se encorajou, nunca teve coragem de dizer, mas vendo uma que falava, sentiu coragem disso, eu também sofri. Foi muito forte, foi um dia muito forte. É um exemplo. E nesse dia eu cheguei em casa e disse, eu preciso escrever sobre isso. Porque senão é como uma catarse, sabe? Eu precisava expurgar aquela dor que eu tinha sentido. E apesar de não ter sofrido violência, mas ter sentido pela narrativa das meninas, num texto. E aí eu escrevi. Acho que esse texto, um pouco dele está no poema Maria, que é um poema até longo, que também dialoga com o poema José, né, de Drummond, e em outros tantos. Eu não consegui sintetizar num texto só. Então, sempre que eu falo da mulher, tem um rabisco. Eu posso ler um? Pode Vocês vão, sim, vocês vão, ó, vocês pode. vão me perdoar porque não está acabado. Eu vou tomar coragem, só para ter uma ideia de que é um rabisco mesmo, que eu tenho certeza que vai mudar muito, vai ficar registrado aqui, mas está aqui e esse texto vai ser burilado. Eu encontrei hoje por aí, nem lembrava mais dele, mas quando eu voltei a ler, eu disse, meu Deus, eu preciso voltar a esse texto e trabalhá-lo de novo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que tem uns três, mas esse especificamente, que fala também sobre esse lugar da mulher que parece ter sido superado, mas na verdade não. A gente encontra relatos muito fortes. O esboço diz mais ou menos assim, algumas imagens que eu trouxe, que eu ainda vou trabalhar. Meu corpo sobe a ladeira de uma existência marcada por lutas. Sobre a cabeça, lata d'água cheia das lágrimas que lavam ainda hoje o sangue que jorra de nossas carnes feridas, pela palavra gritada ou silenciada, feito soco na boca do estômago, ou bala encontrada, não perdida. Minhas costas reclamam as dores do mundo por mim parido, mas de mim tirado, deixado órfão e sem cuidado. Não subo essa ladeira sozinha. Comigo vão muitas, como eu, cansadas, porém resistentes. Não fôssemos nós, a vida nem existiria. Talvez ainda nem saibamos a dimensão disso. Lá no topo da ladeira avisto a casa, com quintal e um useiro, como sempre quis, sem cercas, onde posso regar minhas raízes. Então eu digo um pouco aqui dessas dores, mas também da minha ancestralidade, das mulheres fortes que me fizeram. Tem um outro poema também que até foi premiado. Eu escrevi. Quando eu tenho tempo, eu mandei no edital lá, num concurso de poesia de São Paulo, e ele conseguiu o segundo lugar. Fiquei feliz, claro, muito feliz, né? De certa forma, é um reconhecimento. Não, porque eu escrevo faz sentido. Então, e eu falo sobre essa mulher sertaneja, das imagens que me tocam, que ao mesmo tempo eu estou voltando a reconhecer, porque nessa modernidade a gente vai se anulando um pouco, né? E eu falo também das minhas ancestrais, das mulheres que me fizeram.